Olá pessoal, nós somos do Polo de Juara, do curso Licenciatura em Geografia. Eu me chamo Tamires. Eu me chamo Ione e vamos falar um pouco sobre os conflitos geopolíticos relevantes no cenário internacional desde o século XX. Vamos lá. Olá, eu sou a Lourdes e agora vamos falar sobre os conflitos geopolíticos relevantes no cenário internacional desde o século XX. Primeiramente, o que é a geopolítica? Geopolítica é o ramo da geografia que busca interpretar os fatos atuais e o desenvolvimento dos países, através das relações e estratégias entre o poder político e o espaço geográfico dessas nações. É importante para entender até que ponto as estratégias adotadas pelo Estado podem interferir ou não na situação geográfica do local. Orienta a atuação dos governos no cenário mundial, utiliza-se de práticas e teorias das áreas da história, geologia, ciências humanas e teoria política. Aborda temas importantes para como a globalização, os conflitos mundiais motivados por questões religiosas, a nova ordem mundial e a utilização dos recursos energéticos no mundo. Os conceitos da geopolítica consistem nas nações de estratégias, políticas e relacionamentos desenvolvidos entre os estados ou blocos econômicos internacionais. Foca nas ações que possam garantir o ganho de poder a partir do relacionamento com outro território. Pode ser entendida como uma ferramenta militar, pois está centrada nas estratégias que servem para a aquisição do poder, domínio e ampliação territorial, entre outras. Vamos falar sobre a Guerra do Chaco, que foi um dos maiores conflitos da América do Sul entre 1932 e 1935, né? Que foi entre a Bolívia e o Paraguai. Chaco Boreal, Grande Chaco, né? Era uma área que pertencia à Bolívia, no período do Reinaldo da Prata, quando houve a Guerra do Pacífico em 1879, né? Quando não tinha mais condições de tal petróleo ser controlado pelo país, né? No caso, a Bolívia, porque na época era uma área muito rica em petróleo, né? E o Paraguai então entrou no circuito, né? No caso, ele queria a área para ele, né? E aí então foi quando a Bolívia e o Paraguai perderam forças em conflitos com outros países na época, como por exemplo o Paraguai contra a Argentina, né? E eles estavam, tanto o Paraguai como a Bolívia, eles estavam fragilizados. Era um território conhecido por ser detentor de uma importante reserva de petróleo. Também representava uma área-chave para o acesso da Bolívia ao Oceano Atlântico, né? E também para o Rio Paraguai, e era uma área muito útil para a criação de gado. Para o Paraguai, ele era muito importante para a exploração da erva mate, né? E do famoso quebracho lá no Paraguai. E para a Bolívia, era justamente a saída para o Oceano Atlântico e para a Bacia do Prata, como o Rio Paraguai, né? Então, ao longo de muitos anos, foi tentado um acordo entre o Paraguai e a Bolívia, mas não houve, né? Então surgiram tratados de Bihacho de Code, que foi em 1879, foi na mesma época da Guerra do Oceano Pacífico lá, né? Também teve o Tamayo Acerval, que foi em 1887, e teve Caso Benítez, que foi em 1894. No entanto, os acordos nenhum foram cumpridos e os conflitos se agravou cada vez mais, né? Aí no final do século XIX, os dois países, né, até aqui, né, foram criticados e sofreram retaliações em conflitos com o internacional. O mesmo já foi carinhosamente, por incrível que pareça, né, chamado de Inferno Verde, por ser um local meio floresta, meio deserto, meio cerrado, né, e tendo árvores altas, arbustos espinhosos que impediam movimentações das tropas. Seu limite é o rio Picomayo, que fica aqui na beirinha assim, né? Suas fronteiras estão entre o rio Paraguai e o rio Pantanal também. E também os limites são os Ingas, que são conhecidos como as Cordilheiras Oriental dos Andes, né? Que são mais ou menos aqui em cima. O mapa ele saiu meio apagadinho, mas já dá para ter uma noção de onde fica Grande Chaco, né? Pessoal, eu vou falar um pouco para vocês sobre o início da guerra. O início da Guerra de Chaco aconteceu entre a Bolívia e o Paraguai
entre o ano de 1932 a 1935. Foi por causa da disputa do território da região de Gran Chaco. Foi o maior conflito que aconteceu na América do Sul durante o século XX. Teve seu início oficialmente no dia 15 de julho de 1932, então sendo substituído por Carlos Branco Galimpo. Em 1931, o Congresso Nacional elegeu o candidato Daniel Salamanca, um senhor de 62 anos de idade. E a Bolívia já reclamava o território de Chaco, Boriel ou Gran Chaco para anexá-lo. Em 1930, ela enfrentava uma crise em seu país que não teve outra opção a não invadir o Chaco Boriel, pois ela passava por uma depressão que causou um colapso econômico boliviano. Ainda para piorar mais a situação, o presidente Hernando Siles ele foi retirado do poder pelo golpe do Estado quando ele tentava se eleger novamente. As causas da guerra. A Bolívia ela desejava ter acesso ao Oceano Atlântico via o rio, e para ter pleno acesso àquele rio necessitava ocupar o Chaco, em território paraguaio. E também não só o acesso, mas com os recursos como o petróleo. Eu vou explicar um pouco sobre duas vantagens do Paraguai, né? Que inclusive o Paraguai, o comandante, ele tinha o nome de José Félix Estigarribia, né? Que era um comandante muito bom, né? Diante dos paraguaios. Eles tinham duas vantagens. A primeira, que as tropas podiam ser transportadas por navio, né? Ou pelos rios do Paraguai até o Porto Casado, e lá eles podiam seguir em ferrovias, né? No caso os trens, tal, levavam eles até perto do QG em Islampoi e da frente da batalha. Então eles não gastavam energia em questão de caminhada, né? Eles já iam direto. E a segunda vantagem é que o governo e os militares do Paraguai mobilizaram o país todo. Então assim, não tinha questão de poucas pessoas, aí quando viesse poucas tropas, não, iam todo mundo já de uma vez só. Pessoal, vou explicar um pouco para vocês sobre a vantagem da Bolívia. A Bolívia tinha então 3 milhões de habitantes, o Paraguai apenas 1 milhão, o que torna o número de mortes ainda mais impressionante com a guerra, pois morreram muito mais habitantes da Bolívia do que do Paraguai. Mas não era só o número de potências recrutas que a Bolívia era superior. Sua economia também era 3 vezes mais rica. Um exemplo que nós colocamos aqui na foto, que a Bolívia ela tinha muito mais recurso, então até os armamentos dela era mais evoluído do que o Paraguai. As Forças Armadas bolivianas estavam muito mais, portanto, mais bem equipadas do que o do Paraguai na guerra. Eu vou falar um pouco sobre o fim da guerra agora, né? O que aconteceu, né? A Bolívia, ela teve no fim da guerra, ela teve um dos seus maiores erros em toda a guerra durante esses anos, né? Que foi a convidar o general alemão Hans Kut, que no caso ele era um bom organizador, como por exemplo, eles já haviam treinado os soldados bolivianos, né, para melhor organização e tal, mas para comandante das tropas ele era péssimo. Ele era péssimo em estratégia, ele era péssimo tático. E era assim, por exemplo, se mandassem reforços, era sempre a conta-gotas, né? Que a gente fala. Em vez de vir 100, vinha só 50. Então, ele tinha aquela coisa de ficar em minorias, né? Praticamente só fazia ataques frontais, ele não tinha outros planos, né? Que é, no caso, a volta da tática, né? Estratégias, né? E ignorava dados da inteligência, como os de reconhecimento aéreo, que ajudava muito, mas ele não queria. E também uma coisa que ele tinha mal, que ele não delegava autoridade. Ele não tinha autoridade com as tropas, né? Já ao contrário do José Félix Estigarribia, né? Que era o comandante do Paraguai. Ele já era um bom tático, um bom estrategista. Ele planejava, executava batalhas de aniquilamento, envolvendo, né, os inimigos pelos flancos, cercando os inimigos, forçando aos mesmos a se render, né, a eles, nessa época. Então, assim, o erro foi esse, da Bolívia em questão do comandante.
né? Mas na época os dois países cansaram, né? Ficaram exaustos, né? Com a guerra sem sentido. Então teve o cessar-fogo em 1975, em junho de 1975, aliás, e os paraguaios ganharam a guerra e os bolivianos perderam, né? Caso assim, era a questão da dificuldade logística, que eles não tinham recurso, né? A superioridade numérica e tecnológica do inimigo, na questão que a nossa amiga Tamires falou, a questão dos equipamentos, que era sempre mais elevado do que do Paraguai, né? Envolvendo inimigos pelos flancos, cercando suas tropas, forçando um grande número a se render, como eu falei agora há pouco. Foi assim em Campo Via, em dezembro de 1933, sua maior vitória, quando os paraguaios capturaram 4.856 bolivianos, né? Outros 2.686 foram mortos em combate. Ao final da guerra, os paraguaios tinham em torno de 23 mil prisioneiros bolivianos contra 2.498 paraguaios aprisionados, né? Então foi assim que terminou a guerra. E o Tratado da Paz, que foi feito um tratado entre alguns países que intermediaram a situação, que foi o Brasil, Argentina, Chile, Peru, Uruguai e Estados Unidos, foi um tratado feito em 1938, em qual deu a maior parte para o Paraguai, 75% mais ou menos, e 25% para a Bolívia. Que no caso a Bolívia ficou com o que surgiu a guerra, que foi a via para o Oceano Atlântico, a via para o Porto Suárez e para o Rio Paraguai, né? E é isso, e até a próxima.